bem-vindos em nome de Jesus. Meninas, parabéns. Deus abençoe a vida de vocês. E eu espero que os pais dos nossos jovens e adolescentes se empenhem em matricular os seus filhos para que estes também façam aula aqui com a Ellen, a fim de que tenham os seus dons aperfeiçoados, para que eles possam apresentar louvores ao nosso Deus. Hoje eu quero falar com vocês acerca de um assunto que, a meu ver, é um assunto de principal importância. Acredito ser ele a marca de todo cristão. Então, por ele ser a marca de todo cristão, logo a gente percebe que o desprezo a esse tema é, na verdade, a razão de todos os problemas que a gente encontra hoje na igreja, de modo geral. Por quê, irmãos? Porque a espiritualidade, ela tem sido deturpada ou negada. E a espiritualidade faz parte de um assunto de extrema importância naquilo que eu pretendo falar hoje com vocês. A santificação. Nesses dias, eu tenho tentado traçar uma série de reflexões com os irmãos a partir de alguns textos da Bíblia falando sobre a ira de Deus, falando sobre o sacrifício de Cristo e sobre a justificação pela fé. E hoje eu pretendo encerrar falando sobre a santificação. E para isso eu convido os irmãos para que abram em João capítulo 17, o verso de número 17 e o verso 20. Todos acharam? Então, o texto da nossa leitura é esse aí. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra e nós te pedimos que o Espírito do Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor use esse texto para nos exortar, para ministrar, para nos mostrar o caminho que o Senhor deseja para todos nós que já fomos regenerados pelo teu Espírito. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar assim. Tudo o que eu for falar aqui, você pode ficar bravo, tá? Você pode ficar chateado, você pode discordar, você pode fazer o que você quiser fazer, certo? Se o que eu estiver falando não for bíblico, tudo bem, você discordou e você tem todo o direito. Se aquilo que eu for falar for bíblico, você também pode discordar. Mas saiba de uma coisa, você está discordando não de mim, você está discordando das Escrituras. Por que eu estou falando isso? Porque durante estes 3 domingos que passaram, eu tenho certeza que muitos discordaram. E tem todo o direito. Muitos não se alegraram. E tem todo o direito. Mas eu fiquei muito feliz nesta semana por receber um e-mail, hoje que eu fui ver o e-mail, de uma pessoa que acessou o site e mencionou lá que aquelas reflexões foram de serventia, que ele estava desanimado na fé e que aquilo fez com que ele motivasse a seguir o caminho de Cristo novamente. Isso alegra o coração. Porque nós temos que ter na mente que as Escrituras,
elas foram dadas para nós, não para nos acariciar, não para passar a mão em nossa cabeça, mas a palavra foi dada para nos contrariar. E nenhum ser humano quer ser contrariado, quer ver um ser humano ficar descontente. E eu vou pegar um ser humano crente, porque o Paulo fala de 2 tipos de crente: o espiritual e o carnal. O carnal, ele não consegue discernir as coisas do espírito. Então, todo confronto gera desconforto. O espiritual, todo confronto, ele diz: é verdade, eu preciso melhorar, eu tenho que mudar. E o assunto que eu vou falar hoje sobre santificação, eu tenho convicção de que vai gerar conflitos. Porque a proposta de Jesus, nesses 2 versículos que lemos, é mostrar a vontade dele para nós, e não a nossa vontade, para que ele faça a nossa vontade. Não é esse o propósito. E a santificação é um exercício que nós precisamos ter como disciplina diária na nossa vida. Então, irmãos e irmãs, para que você compreenda esse texto melhor, eu acho que a gente tem que começar por aqui, entendendo o texto. O capítulo 17, ele fala do quê? Quando a gente olha para o capítulo de número 17, a gente percebe que ele é o capítulo inteiro falando da oração de Jesus Cristo. A oração sacerdotal. Alguns dizem que foram os momentos antecedentes à prisão de Jesus. Poucos dias antes de Jesus ser preso, ele estava fazendo essa oração para mostrar aos seus discípulos amados que ele veio com este propósito e que ele viveu através da vida que Deus deu a ele nessa terra para glorificar o Pai. Ele está mostrando nesta oração que os discípulos deveriam viver a vida dele para que todos aqueles que os vissem pudessem enxergar Jesus Cristo na vida deles. Então a oração sacerdotal, ela está nesse contexto. E, na verdade, nós podemos dividir esta oração em 3 partes. A primeira parte é do verso 1 ao verso 5, onde Jesus está orando por si mesmo. Ele está fazendo um momento de oração pela sua vida. Pai, glorifica-me com a mesma glória que eu tinha antes, aí nos seus céus. Então ele está intercedendo por si. A segunda parte é dos versos 6 ao verso 19, onde Jesus está orando pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos. E a terceira parte é do verso 20 ao verso 26, onde Jesus está orando por todos os seus discípulos que viriam a crer através da pregação de seus apóstolos. Então essa oração, ela está nessa estrutura. Jesus ora por si, Jesus ora pelos apóstolos, e Jesus orou por mim e orou por você. E orará e orou por todos aqueles que há de se converter até a volta dele. Este foi o principal motivo dessa oração. E a gente percebe nesta oração que todo discípulo de Jesus, todo discípulo verdadeiro de Jesus, ele precisa ansiar, ele precisa estudar, ele precisa se aplicar à cooperação desse processo de santificação que acontece na vida de todo discípulo, de todo cristão. Então nós temos uma participação. E nesta oração a gente percebe Jesus demonstrando aos discípulos que o mundo, para eles e para nós, seria o campo de batalha, seria onde nós estaríamos vivenciando a vida de Cristo. E nesse mundo nós não seríamos livres dele, mas nós seríamos livres do mal dele. E o mal dele é o pecado.
Aqui, nesta oração, a gente percebe não só Jesus mostrando que o mundo seria o campo de batalha, mas Jesus mostrando que Satanás é o mais vil tentador, o acusador, aquele que vai de todas as formas procurar tragar, aquele que vai de todas as formas tentar derrubar e acusar os cristãos. A gente percebe nessa oração, Jesus garantindo aos seus discípulos que aqueles que pertencem a Ele jamais seriam derrubados, jamais seriam tragados, jamais seriam nocauteados por Satanás e pelo pecado. Porque Ele disse que daqueles que o Pai dá a Ele, ninguém se perde, senão o filho da perdição. Então essa promessa se estende a nós. O que isso tem a ver? Isso tem a ver com aquilo que nós não podemos negar. Muitos de nós, às vezes, desacreditamos do diabo. E eu vou lhe dizer uma coisa, desacreditar do diabo eu acho que a estratégia mais astuta que ele pode gerar na vida de uma pessoa. Por quê? Porque através desse nosso desacreditar, ele fornece os alimentos para a gente alimentar a nossa carne. E assim nós somos esfriados espiritualmente. Ele envia os seus mensageiros para nos frustrar. Ele envia os seus mensageiros para nos desviar do caminho. Então nós precisamos desse discernimento para desenvolvermos a vida de santificação. A primeira pergunta para nós refletirmos sobre a santificação: o que é santificação? Santificação, ela vem do termo santificar. Santificar nada mais é do que nós separarmos algo ou alguém para um propósito santo, sagrado. Imagine, nós compramos essa bateria, então nós vamos santificá-la ao Senhor. O que é isso? É nós usarmos ela para tudo aquilo que glorifica e que exalta o nome de Jesus. Já pensou essa bateria sendo tirada daqui para tocar no baile funk? Não haveria santificação neste elemento. Eu estou dizendo deste elemento para aplicar a nós. Não tem como nós, crentes, que fomos resgatados do mundo, que fomos separados do mundo, continuarmos desejando viver a vida do mundo. Santificação é isso, é a separação que Deus fez no seu povo, para o serviço exclusivo e adoração exclusiva do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, santificação é isso. E a gente percebe que a santificação, na verdade, ela é a continuação da obra que Deus iniciou pelo Espírito Santo em nós, através da regeneração. Irmãos, nós fomos separados. Nós fomos separados. Se santificar é separar, então a doutrina da eleição, da separação, ainda que você não goste desse termo, ela é bíblica. E na eleição de Efésios, descrita por Paulo, nós fomos eleitos em Deus, nós fomos eleitos em Cristo e predestinados. Predestinados a quê? A santificação. Deus nos elegeu antes da fundação e nos predestinou em Cristo, para que através de Cristo nós fôssemos santificados. E é engraçado isso daqui, porque às vezes a gente tenta negar, mas essa ideia da separação, da eleição e da santificação, ela está presente nos dois testamentos. No Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 14, verso 2, conforme está ali:
porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhe seres o seu próprio povo. Deus escolheu um povo, como Deus escolheu você, escolheu a mim, no meio dessa geração corrupta, no meio dessa geração perversa. Deus nos escolheu com um propósito: para sermos santos, para sermos separados, exclusivo dele. 1 Pedro, um outro texto do Novo Testamento, para confirmar que a eleição, ela tem o propósito final da predestinação, que é a santificação. Pedro vai dizer, no capítulo 2 de sua primeira carta, no verso 9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi separado. E se você foi separado, não adianta tentar ficar vivendo duas vidas. Se tentar viver as duas vidas, e se você foi separado, pode aguentar, porque Deus vai te alistar numa academia. E numa academia dura, para te levar ao processo da santificação. É só você ler Hebreus capítulo 12, que você vai ver a academia de Deus. É terrível. Ele açoita, lá coloca os filhos para ficar pulando no jump, é isso? E vara no lombo. Vai se santificar sim, querendo ou não, de um modo ou de outro, por bem ou por mal. Porque esse Pai cheio de amor, Ele elegeu um povo, Ele separou um povo, para que esse povo expresse a glória bendita dEle aqui nessa terra. E não só aqui nessa terra, mas se tornem a imagem e semelhança de Cristo, aqui na terra e lá nos céus. Então, a santificação, na verdade, é uma faca de dois gumes. Ah, sim, é sim. Quando você, por exemplo, quer entender essa faca de dois gumes, eu começo dizendo assim para você. Primeiro, o primeiro corte, o primeiro fio dessa faca, ninguém deseja por si só ser santo antes de ser regenerado. Não existe, não há possibilidade, não há condição de uma pessoa que não foi regenerada pelo Espírito de Deus desejar viver em santidade. Esse é o primeiro gume da faca. O segundo gume da faca, não tem como uma pessoa que foi regenerada pelo Espírito Santo, que se diz nascida de novo, não desejar viver uma vida de santidade, uma vida de santificação. Não tem como. A Bíblia é repleta desses textos. A Bíblia diz, o próprio Jesus mencionou, que de uma árvore nós não podemos colher dois tipos de frutos. Jesus mencionou que de uma única fonte não pode jorrar dois tipos de água. Quando você vai para o Apocalipse capítulo 22, o verso 11, você entende o João, inspirado pelo Espírito, mencionando isso. Continue o injusto a praticar a injustiça. Por quê? Porque ele não foi regenerado. Continue o imundo na sua imundície. Você já tentou dar banho em porco e você tira ele da lama e deixa o caminho aberto para ver o que acontece? Ele corre para a lama, porque o prazer dele está na lama. Então Jesus continua dizendo nas Escrituras, através do João, continue o justo. Agora, o outro lado da moeda. Continue o justo a praticar justiça. Continue o santo a santificar-se.
Então, o processo de santificação, ele é contínuo, ele é gradativo. Lembram quando Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação? Ele está falando justamente da santificação. Nós somos salvos no ato do novo nascimento, quando o Espírito de Deus se revela ao nosso espírito, e nós reconhecemos que somos pecadores. Naquele exato momento, nós estamos sendo salvos pelo Espírito de Deus, regenerado pelo Espírito de Deus. A salvação a gente desenvolve. Aqui, quando Paulo está falando, é a santificação. Santificação é esse processo que a gente precisa de desenvolver. Como é que você está nessa escada, irmão? Está andando para frente ou está andando para trás igual caranguejo, de lado? Nós precisamos pensar. Em que direção que nós estamos indo? A cada dia que passa, eu sou mais parecido com Jesus ou menos parecido com Jesus? Santificação é isso, é nós irmos nos tornando a imagem de Jesus Cristo. A segunda pergunta para a nossa reflexão: o que Deus quer santificar em nós? Então, a santificação é um processo e nós temos que repensar onde é que nós estamos. Se estamos com o freio de mão puxado, solta o freio de mão, irmão. Faz igual aquele pastor que a Nayara mostrou um vídeo aí, que ele foi pregar e Deus na hora mudou a mensagem, porque os irmãos cantaram lá uma música, solta o cabo da nau, e aí ele achou a música bonita e ele deixou a pregação que ele tinha preparado e foi pregar sobre o Danau, que era um homem muito valente, que era um homem... Às vezes nós estamos assim, distorcendo, falando, cuspindo, sem embasamento, sem fundamento, sem nada. Então fica essa pergunta: o que será que Deus quer santificar em nós? Aí vem uma outra perguntinha: será o coração? Porque o que mais a gente ouve é assim: não, querido, fica preocupado. Não fica preocupado não, o que importa é o coração. Como é que está o seu coração? Ai, meu coração tá cheio de amor por Jesus. Mas ele vive no prostíbulo, ele vive atolado na lama do pecado, ele vive soltando cheque frio, ele vive no adultério, ele vive em toda a lama de pecado. E você acha que Deus é açougueiro? É Jack estripador? Vamos por partes? Eu quero só o seu coração. Acorda, desperta. Deus quer santificar-nos por inteiro. É no nosso jeito de viver, é no nosso comportamento. Então, se você entrou aqui pensando que Deus está preocupado com o seu coração, eu quero lhe dizer, meu irmão, se ele não estivesse preocupado com você, ele não lhe daria um novo coração. Porque coração é vida. E na regeneração, ele faz esse transplante dizendo que tiraria de nós o coração velho e colocaria um coração novo. O que ele está falando? Tiraria a velha vida e colocaria uma nova vida. Então Deus, Ele quer nos santificar por inteiro. Sim, por inteiro. Só que isso não significa que enquanto nós estivermos aqui, nessa terra, nesse corpo mortal, nós viveremos uma vida perfeita. A santificação nesse caminho é um processo que eu poderia traçar uma linha, mais ou menos nesse sentido, vai e vem, altos e baixos, até chegarmos à perfeição. E essa perfeição chega, sabe quando? Quando você morre. Quando você deixa esse corpo do pecado. É isso que Paulo está falando em Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Por quê? Porque o pecado habita em mim. Percebe? Santificação é um processo e é uma luta constante.
Não tem como eu chegar aqui e eu dizer assim, irmão, eu já concluí a minha carreira e hoje eu sou um santo. Não peco mais. É impossível. Por isso que João vai dizer, se alguém disser que não peca, que não tem pecado, este não procede de Deus. Não procede. Então, santificação é esse processo que nós vamos melhorando, reconhecendo, melhorando e se aperfeiçoando até chegarmos à imagem de Jesus Cristo. Certo, irmãos? Uma outra coisa, Deus quer santificar em nós a prática maliciosa. É isso que Deus quer santificar em nós. Deus quer santificar em nós a mente corrupta. Deus quer santificar em nós o coração cobiçoso. É isso que o Paulo fala em Efésios, capítulo 4, do verso 22 ao 25 e o verso 27, sobre a nossa maneira de viver. Eu vou ler aqui apenas alguns versículos, Efésios 4. Então, olha o que Deus quer santificar em nós nas práticas maliciosas. A partir do verso 17, Efésios 4. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na imundície dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então Deus deseja nos santificar, em primeiro lugar, das nossas práticas maliciosas. Deus deseja nos santificar da nossa mente corrupta. Mente corrupta, desejos enganosos. Você já percebeu como nós somos insatisfeitos com as coisas e como nós desejamos? O que mais que o Paulo menciona que Deus deseja nos santificar? Deseja nos santificar do coração cobiçoso. Irmãos, somente assim nós não daremos lugar ao diabo. Jesus, quando foi tentado em Mateus capítulo 4, por ele não ter uma mente corrupta, por ele não ter ali as práticas maliciosas, por ele não ter coração cobiçoso, ele não deu lugar ao diabo. Lembram? O diabo o tentou através da mente. Como que ele fez? Se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. A mente corrupta é aquela mente que quer transformar a verdade em mentira. É a mente que cria ilusões a partir da verdade. E Jesus, por ele não ter essa mente corrupta, por ele não ter essa mente maligna, ele sabia que pedra é pedra, pão é pão. Ele não tinha que provar nada através do seu poder. Pedra é pedra. E às vezes nós queremos, com a nossa mente, pegar uma verdade e distorcer essa verdade ao nosso favor. Por Jesus não ter uma prática maliciosa, ele não deu lugar ao diabo. O diabo disse: olha, se tu és o Filho de Deus, pula do pináculo, do ponto mais alto do templo, e o Senhor dará ordem aos seus anjos para que não tropeces em pedra alguma. Mas Jesus não tinha essa prática maliciosa de mostrar os seus abrasões, de dizer: poxa, que ideia fantástica, se eu fizer isso, as pessoas do templo, elas vão se converter, eu não vou precisar encarar a cruz. Pense, eu pulando daqui de cima e descendo, sendo segurado por anjos, as pessoas vão se converter, vai ser um milagre extraordinário.
Mas Jesus não teve essa prática maliciosa. Ele tinha a palavra de Deus no seu coração e disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E quantas vezes nós queremos tentar o Senhor nosso Deus através das nossas práticas melindrosas, malandras, pecaminosas, distorcendo as Escrituras para nos favorecer e favorecer a vida devassa. Quantos de nós às vezes queremos fazer isso? E por Jesus não ter essa prática, ele não provou ao diabo aquilo que ele já sabia que era. Você já percebeu como nós somos tentados? Naquilo que você mais pecava, naquilo que nós sabemos mais pecar, chega às pessoas e diz: nossa, mas você antes era um, deixa eu pegar aqui um exemplo, um catador de mulheres, e agora você está aí só com uma e se satisfaz só com uma? Como é que é esse negócio aí? E aí, o cara que não está no processo de santificação, ele diz: não, rapaz, espera aí que eu já vou mostrar para você aqui como é que eu sou fera nisso daí. Então, nós sempre seremos tentados a partir das nossas fraquezas. E a gente percebe que Jesus não caiu, por quê? Porque Jesus não tinha essas práticas maliciosas. Por que Jesus não tinha um coração cobiçoso? Por isso ele também não caiu. O diabo chega a ele e diz: olha, está vendo todos esses reinos? Tudo isso que tem aqui nessa terra? Se você se prostrar, se você ficar de joelhos aqui diante de mim, tudo isso eu te darei. Ele estava querendo tirar Jesus da cruz. Tudo aquilo é de Deus, tudo aquilo é de Cristo. Nós o entregamos a Satanás através do pecado, mas Cristo resgatou tudo isso através da cruz. Então, irmão, não tenha um desejo e não se deixe o desejo pecaminoso dominar a sua vida, tentando tirar você da cruz, do caminho da cruz. Não, pode fazer isso daqui, mas é errado. Não, mas não dá nada não, é uma coisinha muito pequenininha. Ah, não, que isso? Para que se sacrificar desse jeito? Não, Deus não está preocupado com isso não. Deus está preocupado com os mínimos detalhes. O que mais te incomoda? Uma pedra grande ou uma pedra pequenininha? No seu sapato. A pequenininha, porque a grande você nem consegue mudar o passo, nem seu pé entra no sapato. Mas a pequenininha fica ali. Dr. Shedd diz que Satanás, ele não chega na nossa vida tirando 90% de uma vez da nossa comunhão com Deus. Ele começa tirando de 100, ele baixa para 99. De 99, ele vai baixando para 98. São nas pequenas coisas que nós vamos burlando e dando lugar. Para quem? Para o bicho ruim. Então, não negocie. Jesus não negociou com o diabo e nós não podemos negociar com o pecado. Pecado é pecado. E pecado é separação de Deus. A terceira pergunta, irmãos: por que devemos nos santificar? Entre o século XIX e o século XX, um autor muito conhecido, C.S. Lewis, ele disse que quase todas as filosofias, elas são criadas e foram criadas justamente para nos convencer que o bem maior nosso está aqui nessa terra. Todas as filosofias, grande parte, a maior delas, você tem o direito de ser feliz. Não é isso que você mais ouve
na sociedade, a partir do século XIX, a partir do século XX e até os dias de hoje, eu tenho direito de ser feliz. É isso que você ouve? Mas Martin Lloyd Jones diz que só existe uma forma de nós aprendermos sobre a felicidade. Deus, através de Jesus Cristo, não chamou ninguém para ser feliz. Se você entrou aqui e veio porque lhe disseram, vamos para Jesus e nós seremos felizes, eu vou lhe dar uma chance. Meu amigo, pega as suas coisas e sai fora do caminho, porque não há felicidade nesse caminho. Jesus não nos chamou para a felicidade. Jesus nos chamou para o sofrimento e o amadurecimento. Você quer ser maduro? Você quer ser feliz? Só existe uma forma. Alguns dizem que o pai da criança, eu tenho o direito de ser feliz. Alguns teólogos dizem isso, que o pai dessa criança é Freud. E aí o Freud diz que é impossível o homem ser feliz. Lendo um teólogo essa semana, ele dizia isso, Ricardo Agreste. Ele menciona que o Freud diz que é impossível do homem ser feliz, ainda que ele queira ser feliz, por causa da natureza. Ele constrói uma casa, mas por ele não ter o controle da natureza, vamos pegar aqui o Japão, ele constrói uma casa no Japão, ele não tem o controle da natureza, vem uma tsunami e leva a casa dele embora. O que aconteceu? Felicidade foi embora. O homem não pode ser feliz por causa da velhice. Pense, você cheio de bens, acaba de comprar uma Ferrari e de repente você descobre que você já está no final da vida, seus cabelos caíram, tudo está caindo. Cadê a felicidade? Foi embora. Aí Dr. Martin Lloyd Jones diz, quer ser feliz? Jesus nos chamou para sermos maduros. Só existe felicidade na maturidade. Porque na maturidade nós conseguimos ser felizes independente da circunstância. E é isso que o apóstolo Paulo nos diz. Sei estar contente. Eu aprendi a estar contente quando eu não tenho Ferrari. Eu aprendi a estar contente quando tudo está indo mal. É isso que o profeta Abacuque também descobriu. É na maturidade que nós cristãos encontramos a felicidade. Porque na maturidade a gente olha e diz, eu não sou daqui. A gente descobre que C.S. Lewis estava certo. Todas as filosofias e os pensamentos corroboram para nos plantar nessa vida e buscar a felicidade aqui. Por isso, as pessoas se escravizam no trabalho. Qual foi a forma que o diabo usou para escravizar o povo de Deus? No Egito, dobrando a carga de trabalho. Mais trabalho, mais escravo. Está vendo que a Bíblia não erra? Na maturidade, você poderá ser feliz. Martin Lloyd Jones estava certíssimo. As Escrituras estão mostrando certíssimo. E eu fico impressionado, porque ele classifica
irmão precioso, ele classifica o mundanismo não como a pessoa se envolver apenas com as coisas pecaminosas dessa vida. Ele classifica o mundanismo também, e ele acha como o pior, que ele acontece na vida dos crentes, porque o crente, ele vai procurar se separar das coisas do mundo, sim, claro. Mas o que ele acha pernicioso é que, ao mesmo tempo que as coisas certas e legítimas vão tomando e ocupando o primeiro espaço e maior espaço do nosso coração, então nós estamos não avançando, porque a gente acha aquilo certo, e aparentemente é certo, é legal. E através daquilo que é certo, é legal, nós vamos regredindo ou parando no processo de santificação. Irmãos, então nós devemos nos santificar por 2 motivos básicos. O primeiro motivo é porque a santificação é uma ordem, não é um convite. Deus não disse assim: ei, você quer ser santo? Ei, você topa ser santo? Não, Deus não disse isso. Quando você olha para Levíticos, capítulo 11, e você olha para 1 Pedro, você percebe que é uma ordem, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Em Levíticos ele diz: pois eu sou santo, eu sou o Senhor Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Quando você olha para 1 Pedro, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Está rindo, né, Bruna? Você está achando que você vai sair com a camisa dos santos. Não é a camisa dos santos. É a camisa do santo. Sabe qual é a roupa do santo? Não é aquela que tem as estrelinhas e um peixe. A roupa do santo é aquela que nas bodas que um Senhor preparou, tinha um homem participando daquela festa sem as vestes nupciais, as vestes do santo. E sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele foi excluído da festa. E diz o texto que ele foi lançado em um lugar onde o sofrimento não para, onde o bicho não morre, onde o fogo não se apaga. A veste do santo é o sacrifício do Cordeiro de Deus. Então nós precisamos nos vestir todos os dias. E como é uma ordem a gente não questiona. Ordem a gente obedece. Obedece. Irmãos, os puritanos, eles diziam, e Martin Lloyd Jones foi o último puritano, eles diziam assim, que no processo, quando Deus nos chama para a santificação, existem 2 formas para a gente desenvolver a santificação. Ou você se entrega para esse processo acontecer, ou então, eles eram radicais, ou então se prepare para a perda de um ente querido, se prepare para a perda do seu trabalho, se prepare para uma doença terrível, se prepare para a dor, porque Ele vai te colocar na academia dele. Ele vai te colocar. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele enviou Jesus Cristo. Você acha que Jesus Cristo veio nessa vida, nessa terra, para sofrer pelos nossos pecados, para tirar a nossa culpa, para tirar o nosso medo, para que nós continuássemos vivendo na lama? Não. Sabe o que eles faziam?
todos os dias, no final do dia, eles juntavam a família e faziam uma reflexão para buscar onde eles erraram, onde eles pecaram durante aquele dia, para pedir perdão a Deus. Esse é o processo de santificação. Às vezes a gente chega em casa e a gente nem se lembra que Deus existe. A gente senta na mesa para comer uma refeição e a gente nem agradece o pão. Eles levavam muito a sério a ideia de Jesus quando mencionou: aquele que julgar a si mesmo não será julgado. Mas nós, crentes carnais, temos a tendência de julgar o outro. Quem aqui para se julgar? Ah, você viu aquele negócio lá hoje? Ah, para que isso? Ah, não precisa. Você entende? Nós julgamos o outro. E nesse processo nós devemos julgar a nós mesmos. O outro motivo que nós devemos nos santificar é porque a santificação é o objetivo final de Deus. Santificação, como eu disse, ela foi iniciada no processo salvífico, para que nós fôssemos nos tornando mais parecidos com Jesus. Apesar de na caminhada nós irmos dando por conta que nós não conseguiremos erradicar o pecado de nossas vidas, e aí nós tendemos a falecer, a desfalecer nesse processo. Eu quero lhe dizer, se você errou, se você pecou, hoje você corre para os pés de Jesus. Não deixe o mais vil tentador e acusador lhe tirar da presença de Jesus. Confesse o seu pecado. Corra para esse Jesus. Por isso que Paulo nos fortalece em Filipenses capítulo 1, verso 6, porque Paulo percebeu isso também, que na carreira que ele corria, ele não conseguia erradicar o pecado, tirar o pecado de sua vida. E aí ele escreve Filipenses 1,6 dizendo que ele estava convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, em nós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus vai completar a santificação em nós. Agora, irmãos, pode se preparar que de todas as nossas imundícies, Deus vai nos lavar. Ele vai nos lavar. E a água vai sair suja. Deus vai aparar as arestas. Deus vai aparar as arestas, sim. Vai doer? Vai doer. Você já pensou se uma árvore pudesse gritar no momento em que ela está sendo podada? Chega aquela tesoura naquele broto bonito e pá! Se ela pudesse gritar, nós vamos gritar, irmãos. Vai ter momentos da nossa vida que nós vamos gritar, nem que for de dor, mas essa dor é para um bem maior. Vai ter momento na vida que nós vamos chorar pela perda daquilo que mais gostávamos, mas vai ser necessário para melhorar o nosso coração. Talvez seja por isso que os irmãos na confissão de Westminster diziam que santificação é o milagre dos milagres. Sim, é o milagre dos milagres. Por quê? Porque Deus pega homens e mulheres pecadores e transforma estes homens e mulheres pecadores de crianças maldosas a vasos de glória. A confissão de Westminster é fantástica quando diz isso. Então nós estamos sendo transformados.
Quarto e último lugar para a gente encerrar. Como nos santificamos? Como nos santificamos? Existem, na perspectiva dos teólogos reformados e da Bíblia, a gente percebe que existe duas formas para a gente se santificar. E a primeira, a gente precisa diferenciar regeneração de santificação. Regeneração é monergista. O que é monergista? Ela vem de Deus, não depende do homem. Nós somos regenerados independente da nossa vontade. É o que está escrito em Romanos capítulo 9. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de Deus usar misericórdia. Então, regeneração é monergista. A salvação pertence ao Senhor. Agora, a santificação é sinergista. De Deus somos cooperadores. Então, Deus agindo em nós, através de nós. Isso é sinergismo. Eu cooperando com aquele que coloca o desejo em meu coração. Quando você diferencia isso, você entende o que é que os irmãos puritanos mencionavam tanto, como Thomas Brooke, foi um dos puritanos que Lloyd Jones lia e tinha como modelo de pastor. Porque ele dizia que a santificação não acontece com a oração. Você não fica santo orando. Você ora porque você é santo. A santificação para eles era a partir de uma decisão. Você decide ser santo a partir da regeneração. Então você foi regenerado. Automaticamente, esse desejo de santificação, de santidade é imputado, é colocado em seu coração. E a partir dali, no sinergismo, na sua cooperação, você decide não mais viver no pecado, não mais ser dominado pelo pecado. E Thomas Brooks dizia que qualquer pecado para o qual a coroa do homem for inclinada, Satanás o ajudará a ir adiante. É a pura verdade. Lembram de Davi? Vencendo todas as guerras, seu coração ficou vaidoso e ele quis fazer um censo para contar o seu exército. Seu soldado diz: não faça isso, Davi. Não, quero fazer, pode fazer, e vai fazer o censo. O que aconteceu? Muitas pessoas morreram por causa daquele censo. Era para ele ir para a guerra, ele não foi. Ele ficou em casa. Não sei se na época tivesse uma internet, ele ia estar na internet. Não foi para a guerra, ficou em casa, no Facebook, no Zap Zap. Bíblia nada, né? Mas Zap Zap sem parar. E ele ficou em casa. E ele abriu uma janela, não sei se foi uma nova aba, uma janela, ele abriu. E quando ele abriu aquela nova aba, o que apareceu lá para ele? Betseba, nuazinha em forma. Ele não se contentou com as mulheres que tinha, ele achou Betseba a coisa mais linda do mundo. Então ele não fechou a aba, não fechou a janela. Pelo contrário, diz que ele passeava pela varanda. Abriu a janela e saiu pela varanda. Satanás sempre ajudará o homem a viver na fraqueza, oferecendo os pratos. Para a santificação, o que o homem precisa fazer? Decidir não pecar. Isso é fantástico. Judas, qual era a tentação de Judas? Judas, o negócio dele era dinheiro. O cara não podia ver uma moeda, que ele já saía roubando dinheiro. Jesus está lá na casa e uma mulher vem com um vidro de perfume caríssimo para derramar nos pés de Jesus.
E ele diz, não faça isso, vamos vender esse perfume e dar aos pobres. Sabe quem eram aí aos pobres que ele queria dar? Pobre da minha mulher, pobre do meu filho, porque ele roubava da bolsa. Aí, Satanás, lembra no momento da ceia? Satanás entra em Judas. E eu tenho por mim que foi Judas que entrou em Satanás. E por causa de 30 moedas. Você gosta de moeda, Judas? Eu vou te dar 30 de uma vez. Vai lá e acaba com Cristo. Ananias e Safira, invejosos. Sabe aquele crente que fica fazendo voto? Ananias e Safira é o crente do voto. Eles viram o outro Ananias que vendeu as propriedades que tinha e levou aos pés dos apóstolos, e eles acharam aquilo bonito e fizeram um voto, um compromisso. Vamos fazer igual? Bem, vamos, querida, vamos sim. Aí venderam, quando viram que era muito dinheiro, pegaram uma parte e guardaram. Morreram. Isso que acontece. Qual é a sua fraqueza? Você acha que se a sua fraqueza é mulher, Deus vai colocar um homem para te tentar? Você está achando, Deus não, que o diabo vai colocar um homem para te tentar? Deixa de ser bobo, rapaz. Você sabe que se a sua fraqueza é dinheiro, você acha que ele vai colocar dívida diante de você para você ficar lidando com elas? Não, ele vai colocar dinheiro. Sempre ele vai tentar pegar-nos na nossa fraqueza. Sempre, sempre. E Lloyd Jones dizia assim, o diabo é tão astuto que ele mostra a isca, mas esconde o anzol. Lembra quando você vai pegar bagre e traíra? Você tapa bem a isca e joga lá dentro. Dá uma balançada assim na vara, ali na água, de repente vem aquela lobozona e pau, boca a isca. Você só puxa, você nem precisa ficar ali. Ela se pega sozinho. Por quê? Só mostra a isca. O anzol está escondido. Ele mostra para você a taça de ouro. Mas ele esconde o veneno que está dentro dela. É assim que funciona. Antes de você pecar, ele quer ser seu amigo, a ponto de te servir no que você precisar. Foi assim no Éden. Ele chegou para Eva, se tornou amicíssimo, a ponto de servir. Então toma cuidado. Tem muito amigo que está sendo instrumento do diabo, servindo coisas para você que não é de Deus e que te afasta de Deus. Então, toma muito cuidado. E a segunda coisa que a gente percebe aqui, quando a gente diferencia, a gente entende que santificação é nós cooperarmos com Deus. É essa via de duas mãos, né, que Lloyd Jones chamava. E como que a gente, então, coopera no processo de santificação? Coopera mortificando a carne. Como que a gente mata a nossa carne, irmãos? Substituindo os maus hábitos por bons hábitos. É o que Paulo escreve em Efésios, capítulo 4, do verso 17 ao verso 24. Como que a gente mortifica a nossa carne? Como que a gente se santifica? Mortificando a carne, fugindo da aparência do mal. Paulo escreve 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22. Fuja da aparência do mal. Irmãos, fugir da aparência do mal é evitar aquilo que te provoca a queda. Evita isso. E a terceira forma, alimentar o espírito. Como que a gente alimenta o espírito?
Eu alimento meu espírito assistindo a novela das 6, a novela das 7, a novela das 8. Está alimentando o espírito. Tá alimentando. Como que a gente santifica? Como que a gente alimenta o espírito? Eu alimento o espírito. Tá um negócio agora dessa piazada mandando no Face. Tem uns marmanjão aqui da igreja mandando, até no meu, me convidando para jogar farm. Eu nem sei o que é esse jogo de farm. É jogar farm que a gente se santifica. Jogando farm. É assim que a gente santifica? Eu quero ir para o culto hoje, mas o culto hoje não foi, não teve aquela unção. Mas não tem mesmo. Antes de vir para o culto, você estava vendo o quê? Esquenta, Domingão do Faustão. Você quer vir para o culto e ter unção? De diabo! Não estou entendendo a palavra, não está mesmo. Quanto de Bíblia que você leu essa semana? Não li nada, mas eu joguei videogame pra caramba. Mas acessei o Face, olha, mandei torpedo para todo mundo. É assim que você vai se santificar? É assim? A gente se santifica e alimenta o espírito lendo a Bíblia. A gente se santifica matando a carne. Como que a gente mata a carne? Lloyd Jones diz assim: dentro do ser humano tem duas naturezas. E aí você decide qual delas você vai alimentar. Se você deseja alimentar a sua carne, faça tudo aquilo que lhe dá prazer. Agora, se você deseja alimentar o teu espírito, mate os prazeres. Você vai matar com oração? Não. Você vai matar com decisão. Eu decido. Isso não me faz bem. Isso está me tirando tempo com o meu Senhor. É isso que a gente precisa entender, irmãos e irmãs. Quanto tempo que você não jejua? E você quer alimentar o espírito? A carne a gente alimenta com picanha, com filé mignon, com um ovão caipira estralado, que é uma delícia. A gente alimenta a carne assim. Agora a gente alimenta o espírito? É indo para o sacrifício, sim, irmão. É substituindo um prato de alimento e dizendo: Senhor, Tu és mais importante para mim do que esse prato de alimento. Senhor, me ajuda a fortalecer e a me tornar sensível, Deus. A gente se santifica orando, lendo a Bíblia e jejuando. Não tem outro caminho. Não tem outro. Se você descobrir outro, depois você me conta. Que seja fácil, que seja bem legal. Por isso, Richard Baxter é um dos teólogos também fundamentado nesse livro que eu li, A Espiritualidade Reformada. Ele diz assim: se o caminho para o céu não for muito mais difícil que o mundo imagina, de duas uma: Jesus e os discípulos erraram o caminho, ou eles nos enganaram. Aí a gente está achando que vida cristã é isso, é essa festa. Não tem vida de oração, não tem vida de comunhão com Deus e o Espírito, não tem Bíblia. Será? O puritano Thomas Rocker também vai dizer uma coisa fantástica: vocês não devem pensar em ir para o céu num colchão de penas. Se forem discípulos de Cristo, devem tomar a cruz dele, e isso os fará suar muito. Brabo, né?
Eu encerro aqui dizendo que na santificação a gente reflete a nova vida, e essa nova vida não é a continuação de uma outra, e nem um adendo a alguma outra, é uma nova vida. A gente reflete novos valores, e esses novos valores incluem novos objetivos, esses novos objetivos incluem novas companhias. Então, se aquilo que é novo na tua vida e na minha vida não nos aproxima de Deus, sai fora, porque não é novo, é velho. Tudo que for novo precisa nos levar a Deus. E gera um amor no nosso coração, um amor pelo nosso Senhor. E esse amor vai colocar um desejo de não desagradá-lo. Lembra quando você está namorando, no começo do seu namoro, aí você está extremamente apaixonado e você faz todos os desejos da sua namorada. E a namorada faz todos os desejos do namorado. E um não quer errar com o outro. É esse amor. Eu não quero errar com o amado da minha alma. Eu não posso errar. Então, irmãos, a santificação é essa via. A Bíblia, que diz em Filipenses 2,13, que Deus, quem efetua em nós, esse texto é o texto que os liberais gostam, que aí eles não querem ser cooperadores no processo da santificação, então eles usam esse texto. Eles acham que a santificação é Deus que vai fazer também, nós não precisamos fazer nada. Que é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. O mesmo Paulo que escreve isso, é o mesmo Paulo que escreve Romanos 12, 1, 2. Dizendo, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável ao Senhor. Se é que você deseja experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Então, nós somos cooperadores nesse processo de santificação. E aqui eu encerro, depois desse videozinho as crianças vão terminar cantando. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João, capítulo 17, verso 17. A santificação começa com a regeneração. O Espírito Santo infunde no homem aquele novo princípio de vida, pelo qual ele pode se tornar nova criatura em Cristo Jesus. Como Paulo diz em 2 Coríntios 5, verso 17. Esta obra, que começa com o novo nascimento, é levada avante de duas maneiras: a mortificação, na qual as concupiscências da carne são subjugadas e mantidas sob domínio, e a vivificação, por meio da qual a vida nova que Deus colocou em nosso espírito se torna uma fonte que jorra para a vida eterna, como diz Jesus em João 4, verso 14. Isto é realizado todos os dias naquilo que chamamos de perseverança, por meio da qual o crente é preservado e mantido em um estado gracioso, recebe poder para abundar em boas obras, como diz Paulo em 2 Coríntios 9, verso 8
e para o louvor e glória de Deus, e culmina ou chega à perfeição em glória quando a alma, sendo completamente limpa, é tomada para habitar com seres santos à direita da majestade nas alturas. Embora o Espírito Santo seja o autor da santificação, não podemos esquecer que existe um agente visível utilizado por ele. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, em João 17, verso 17. Muitas passagens da Escritura comprovam que o instrumento da nossa santificação é a palavra de Deus. O Espírito de Deus traz à nossa mente os preceitos e a doutrina da verdade, aplicando-os com poder. Eles são recebidos pelo ouvido, mas guardados no coração. Eles efetuam em nós tanto querer como realizar, segundo a boa vontade de Deus, como diz Paulo em Filipenses capítulo 2, verso 13. A verdade é o que santifica. E se não ouvimos nem lemos a verdade, não crescemos em santificação. Apenas progredimos num viver perfeito, enquanto progredimos no entendimento perfeito. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, como diz o Salmo 119, verso 105. Não diga sobre as coisas erradas, isto é somente uma questão de opinião. Nenhum homem favorece um erro de julgamento, sem que cedo ou tarde tolere um erro na prática. Apegue-se à verdade, pois fazendo isso, você será santificado pelo Espírito de Deus. Santifica-os na verdade. João, capítulo 17, verso 17. Charles Haddon Spurgeon, 1834-1892.